perversa. Quero falar um pouco sobre um assunto que ele é muito corriqueiro, cotidiano e que a gente percebe que muitos cristãos têm problema com isso diariamente. E quanto mais a pessoa tem uma fé vacilante, uma fé pequena, ou uma pessoa que não foi instruída dentro de casa como deveria, não é só uma questão espiritual, é uma questão também de instrução familiar, a mentira. Por que eu digo que não é só espiritual? Porque você vai encontrar algumas pessoas descrentes muito verdadeira e você vai encontrar muito crente, bem crente, né? Crente entre aspas, que tem um problema muito sério com a mentira. Você vai encontrar gente que faz muita coisa errada, mas não tem vício da mentira. E você vai encontrar cristãos nas igrejas, acho que toda igreja tem pelo menos um, que tem uma dificuldade com isso. Não estamos falando de uma forma isolada, apesar de ser pecado, não importa como e por que o motivo, sempre a mentira vai ser pecado. Mas existem pessoas que têm essa fraqueza de vez em quando, um medo, uma ameaça, alguma coisa acaba mentindo. Essa pessoa mente, mas não é chamada de mentirosa porque ela pratica isoladamente. Então você não pode ter um título de mentiroso se você, por algum motivo de covardia, talvez uma vez ou outra isso aconteceu. Pecou, pecou, mas não dá esse título à pessoa. Uma pessoa que de vez em quando ficou com medo de alguma coisa, não vai dar para ela o nome de covarde. Ó. Fulano é covarde. Não, ele teve medo. Covarde é aquele que tem medo o tempo todo com muita frequência. Certo? Então, no caso da mentira, a gente percebe, quem lida com pessoas, pega, pega muito isso, com muita frequência a gente pega as pessoas com esse ato de mentira, ou mesmo ela não mentindo, ela mostra que tem esse potencial. Quando é que você percebe que a pessoa tem um potencial para mentir? É quando de vez em quando ela te orienta a fazer algo que aquilo que ela está te pedindo para fazer, na verdade, é uma mentira. Se alguém te orienta a fazer algo que significa mentir, ela está dizendo o que ela faz, o que ela é. Só ensina alguém a mentir quem é mentiroso. E isso, às vezes, os filhos pegam as mães fazendo. Isso é muito comum, a mãe chegar e falar assim, ó, se eu pegar você mentindo para mim, eu te arrebento. Se a professora falar para mim que você é isso e isso, eu te pego. Se eu... É verdade, você está dizendo para o filho, você não está mentindo não, né? Você está dizendo para o filho que não deve mentir para ela. A mãe está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, a mãe ensina o filho a mentir. Alguém bate no portão. Aí fala lá, é o camelô. Aí a mãe fala assim, filho, fala que a mãe está dormindo. Fala que a mãe não está. Você está ensinando o filho a mentir. Você está dando uma instrução de mentira para o filho. Você não está falando assim, olha, deixa eu te ensinar aqui como é que mente. Você não está falando desse modo, mas é isso que está fazendo. E quantas vezes você vê a mãe fazendo, fala com o teu pai, mas não diga que foi eu que falei, não. O que você está dizendo para ele? Você está instruindo o filho a falar o quê? Você quer que o filho dê uma impressão que ele está falando algo que é dele, sendo que você que instruiu ele para fazer. Está ensinando ele a mentir. Porque nessa circunstância, se o filho pergunta assim, se o pai pergunta, quem te mandou falar isso, o que é que o filho vai dizer? Ninguém, pai, eu mesmo que quero. Você está ensinando o filho a mentir. Então você percebe, muitas crianças têm, é claro, tem pessoas que não precisam ensinar ela a mentir para ela aprender. Tem gente que tem a tendência. Eu falo que eu sou de uma família de 10 irmãos, pai e mãe, porque meu pai tem mais 5 fora. E a gente já teve assim, meu pai tinha os seus problemas, mas mentir mesmo assim, não me lembro que ele era muito mentiroso, né? E minha mãe também não. Mas eu tinha irmão que eu tenho irmãos assim, é, todos eles são adultos, né? Agora eu não sei, mas mesmo no interior, sem celular, sem internet, que as crianças aprendem a mentir mais com esse negócio de tecnologia. Hoje as crianças têm mais problema com isso do que as crianças antigamente. Mas tinha irmão meu que mentia com muita facilidade.
E não foi exemplo de amigo, até porque não se tinha. Não era com o pai e a mãe, e era o meu irmão depois de mim, então não tinha alguém assim que ficava mentindo para ele aprender. Mas ele, hoje, acredito que não seja, mas tinha uma facilidade e mentia com muita facilidade. Então, dificilmente a gente acreditava no que ele falava, qualquer coisa. Porque o mentiroso, ele sente falta o dia que ele não mente. E é um pecado muito sério. Tem diversas maneiras de mentir. Diversas maneiras. A gente ficaria aqui a noite toda falando tanto de exemplo e pegaria até alguns exemplos na Bíblia de pessoas que mentiram. E tem algumas pessoas que até querem mentir porque tem um exemplo de alguém na Bíblia que mentiu e você não vê Deus condenando a pessoa na sequência. Isso não significa que ela não mentiu, que ela não pecou, só porque você não vê Deus cobrando dela logo na sequência. Tem muitos exemplos na Bíblia, certo? Mas também tem as consequências. Então a gente vê muitas pessoas no dia a dia, mente por guarda de trânsito, o guarda de trânsito fala assim, ó, eu sinto. A pessoa não colocou por vaidade, que geralmente a pessoa muito fresca, muito vaidosa, ela se incomoda com o cinto. Aí pega o cinto, tem carro que fica pitando. O que é que ela pega? Engana o carro. O sistema quando fica pitando, pim, pim, ela pega o cinto, trava o cinto por detrás das costas. Aí o carro recebe o sensor como que tivesse usando o cinto sem estar. Os carros mais modernos, se você entrou, enquanto colocar o cinto, ele vai fazer a viagem inteira pitando. Aí você pega, trava o cinto, mas de trás das costas, e encosta as costas em cima do cinto, e o carro entende que você afivelou. Aí quando chega perto da polícia, destrava por aqui, solta por aqui, e aí passa perto do esquadrão da polícia, querendo colocar, e a polícia chama a atenção e fala assim, moço policial, eu tô com a cabeça quente, meu Deus do céu. Na correria, meu filho quebrou a perna, minha mulher quase morreu. E eu tô aqui buscando remédio da farmácia, é uma emergência. Eu sei que você está fazendo o seu trabalho, mas quebra essa. Sabia que a pessoa fez um monte de mentira numa conversa só? Chega num posto de saúde, a pessoa não está nem mancando direito. Quando desce do carro, que vai entrar no posto, vai entrar no ponto-socorro, manca o dobro. Olha, eu estou quase morrendo. Pega a vela aí. Para poder ser atendido rápido. Eu estou falando de irmãos. Tem irmãos que. Pessoa que vai fazer perícia. Eu conheci um irmãozinho em São Paulo, que ele tinha um problema na perna, mas não era tão sério. Ele andava para cima e para baixo, normal, como todo mundo. Mas não carregava a muleta, né? Aquele, a bengala dele. Mas no dia que ele ia fazer perícia, ele já saía de casa com a bengala antes de entrar no ônibus. Eu falo porque eu conheci, ele já saía de casa, parece que já ia ensaiar para chegar lá, enganar. Isso é mentira. Você está entendendo? A pessoa está mentindo. Não é que ele não tinha um problema, mas ele deu a entender que ele tem um negócio mais grave do que o que é, para tentar burlar a situação, para continuar recebendo do governo. Estou falando de coisas assim que é muito comum no dia a dia. A mulher sabe que o marido vai de manhã cedo chamar ela para fazer o café na hora de trabalhar. E aí, ela já deu uma olhadinha assim, o relógio vai despertar. Se ele souber que eu estou dormindo, ele não me acorda. E eu estou com uma preguiça. O que é que ela faz? E ronca. E o marido levanta. E o marido se arrompe. Faz barulho. Querida, está dormindo? O que é que ela está fazendo? Isso a gente chama de fingimento, mas na essência isso é mentir. Na igreja tem gente que não está sentindo nem emoção em nenhuma. E aí dá a entender que está cheio do Espírito Santo e faz um negócio. Não está sentindo nada, mas quer dar uma impressão que tem muito Deus na vida. Você está entendendo? É mentira. Mas o pior é que a gente sempre paga a conta depois. A mentira é uma planta. O filho que planta, colhe. A mulher que planta, o marido que planta, o empregado, o patrão. Ainda hoje que você é filmado em todos os lugares. Por exemplo, é bem provável que nessa rua aqui tenha câmera de ponta a ponta aqui nessa rua aqui. Como tem o mercado, talvez você não veja. Mas eu tenho quase certeza que tem câmera nessa rua aqui, de ponta a ponta, que pega ela inteira. E as pessoas nem percebem isso. Hoje tem muitas praças de caminhada, de lazer, que tudo tem câmera. E aí pega as pessoas fazendo cada coisa que ela nem imagina. Muitas residências, você entra, aí você pensa que tem uma câmera, é só aquele negócio lá. Não.
Tem câmera na lâmpada, no ventilador, no bocal da caneta, na caneta da pessoa. Tem câmera que dá para colocar ela aqui no óculos e a pessoa nem pensava que está com câmera. Tem câmera em tudo quanto é lugar. Então fique atento, porque você pode ser pego e depois vai ter que mentir para. Né? Então a mentira é um negócio que o Deus odeia. Em Provérbio 12:22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. De vez em quando eu ouço pessoas falando assim, ó, eu sou uma pessoa muito honesta. É? É muito honesta? Quando você fala algumas verdades para uma pessoa e a pessoa pergunta para você assim, você falou toda a verdade? E você responde, sim, falei toda a verdade. Você não negou nenhuma verdade? Porque se você falar toda a verdade é diferente de falar eu estou falando a verdade. É uma coisa. E estou falando toda a verdade é mais do que falar a verdade. Se a pessoa é honesta, ela vai dizer, eu te disse toda a verdade. Não é tudo que eu disse é verdade. Tudo que eu disse é verdade e falei toda a verdade. Ou seja, não omiti nada. Omitir não é errado. O problema é dizer que não omitiu. A pessoa não disse tudo e disse que disse tudo. Ela não é honesta. Porque ser honesto é ser verdadeiro. Certo? Ser verdadeiro. Alguém chega na sua casa para cortar a luz, você não tem dinheiro, não pretende pagar a luz. Alguns fazem até ameaça para os coitados que não tem nada a ver. E fala assim, olha moço, eu já estou com dinheiro, eu estou indo na lotérica pagar. Não corta não, pelo amor de Deus. E a pessoa não tem dinheiro e vai pagar naquele dia coisa nenhuma. E ela fala, eu sou muito honesta. Eu cansei de ouvir gente falando. E a maioria que gosta de falar muito isso não é honesto, não. Confia muito, não. Que tem gente que tem as palavras prontas para usar para se defender. Mas esse negócio de viver praticando a mentira, isso entristece muito a Deus. Jesus chamou os fariseus de mentirosos, por quê? Vocês têm por vosso pai o diabo. Ele foi mentiroso desde o princípio. E quereis satisfazer a vontade de vosso pai. João 8:44. Por que eles eram mentirosos? Jesus não está dizendo da expressão que eles falavam, mas porque eles eram muito fingidos. Jesus falava muito assim, hipócrita, é o mesmo que falar fingidos. O que é fingir? Mentir com as ações. Então, quando eu finjo ser alguém que não sou, eu estou mentindo. Você percebe que a mentira é muito fácil de se cometer, de se praticar? Tem gente que consegue chorar sem estar sentindo emoção. Pessoa mentirosa. Tem gente que quer dar a entender que está alegre estando triste, quer dar a entender para enganar. Se alguém acha que você está sem ser porque ela se enganou no julgamento dela, é problema dela. Mas quando eu dou a entender, sabe uma das coisas que muita gente chega, está falando de perícia? Irmãos, o que tem de gente que se falasse a verdade não se aposentaria, não ficaria encostado no INSS. E aí a gente fala que vive pela fé. Ah, irmão, porque se a gente falar a verdade, eles não vão aposentar. Cadê a sua fé? Há um pouco de uma irmã falou assim para mim, pastor, antigamente, uma senhorinha bem idosa, que a gente fala sempre através do WhatsApp, lá de São Paulo, ela falou assim, ó, teve uma época que para poder fazer aquela cirurgia para a mulher não ficar grávida, como é o nome mesmo? Laqueadura, tem outros nomes também. Ela falou assim, o médico me orientou a falar, me orientou a mentir. Se a senhora falar a verdade, a senhora não vai conseguir fazer laqueadura. O médico corrupto e orientou ela, porque ia passar por outro especialista. Ela fala assim: eu não vou mentir, não, porque eu sou serva de Deus. Ele falou: a senhora não vai ser aprovada para ser operada. Ela falou assim: eu vou falar a verdade. E geralmente eles não operavam mesmo, não. Ela chegou, falou a verdade. E eles fez a cirurgia assim mesmo. Isso era antigamente, agora eu não sei, mas antigamente era assim. Então a gente fica andando com Maria, vai com as outras. Eu tenho que mentir no meu currículo, para senão eu não consigo um emprego. E aí depois a gente pega o microfone e vai contar a benção. A gente consegue prosperar financeiramente baseado numa mentira.
E depois a gente contra a benção. Pastor, eu quero oportunidade para contar uma benção, que Deus abriu porta de emprego para mim. Mas para chegar até lá, teve que falar um monte de coisa que não era certo. A pessoa não deveria contar isso como bênção, que na verdade ela está plantando uma maldição, que logo, logo ela vai colher isso aí. Porque não fica, irmão. A lei da semeadura era terrível. A pessoa fala, meu Deus, eu luto tanto, eu corro, eu batalho, mas a minha vida parece que é arrastada. Provavelmente não é Deus provando. Preste bem atenção. Você batalha, você corre, você luta. E parece que quanto mais você avança, e você ora, e você vai para o culto, e você dá dízimo e oferta, e a vida financeira não passa, provavelmente, como diz algumas pessoas por aí, está pagando por alguma coisa. A gente nunca se lembra do mal que faz. E talvez foi lá quando conseguiu o emprego, que talvez nem está trabalhando nele mais. Aí depois é mandado embora, e aí ninguém paga os direitos, vai lá, não tem os benefícios depositados, e aquela coisa toda, e parece que o patrão não depositou, e parece não sei o quê. Volte atrás, repubile. A mentira é um negócio muito sério, irmão. Tem casamentos que são desfeitos por causa da mentira. Tem filhos que se arrebentam inteiro porque viveu a vida mentindo para o pai e para a mãe. Aí depois que fica grande, o que conseguiu, o que conquistou foi baseado na mentira. Tem gente que é pastor com mentira. No centro de São Paulo, não sei agora, mas antigamente, tem uma praça chamada Praça da Sé, que antigamente os cristãos, na época do CD, DVD, fita cassete, os cristãos tropeçavam no outro. Um monte de gente vendendo nas lojas e vendendo nas barraquinhas, assim, nas calçadas, CD, DVD, essas coisas. Aí tem gente que comprava, aí você vê, até hoje tem uns pregadores com anelzão de formatura, que ele não tem nem um segundo grau, mas tem lá um anel de bacharel de teologia. Tem diploma de bacharel em teologia. Assim como tem gente com diploma falso de médico, enfermeiro e de outra profissão, tem um monte de gente nas igrejas por aí também. Aí depois a gente fica lamentando, por quê? Há pouco tempo teve uma pessoa muito famosa aí que se estrambelhou todinho. Muito famoso no Camboriú, nesses lugares por aí. Não posso dar mais informações, tá ficando gravado ali. Aí, depois essa pessoa, eu fiquei sabendo, o testemunho que a pessoa contou, do que comeu, onde passou, da humilhação que teve, e que teve uma pessoa que era crente, que humilhou ela. Aí eu fiquei sabendo que era tudo mentira aquele testemunho que ele deu. Certo? Tem um monte de gente. Teve um homem, que eu não sei se você se lembra, sobrenome de Campos, não posso falar o inicial, os novos não vão saber. Teve um negócio de uma visão que foi no céu, e que os cabelos das mulheres, segundo ele, diz que os anjos escolhiam. Até o cabelo das mulheres na tomava banho, os anjos levavam e transformavam tudo em ouro, não sei o quê. E voltou com um monte de doutrina nessa visão, tudo coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E na época, como a gente acreditou. Isso tem quase 30 anos. O que acontece? Depois descobriram que ele mesmo confessou, estava muito precisando disso aqui, e inventou alguns testemunhos para que, na época, era muito convidado as pessoas que teve testemunho, que comeu carne de gente, que foi em cemitério. Agora não, acabou essa moda. Mas teve uma moda, você falou assim, eu matei, eu roubei e agora eu sou crente, pronto. Você seria o preferencial para a igreja convidar nos congressos das irmãs, nas igrejas, os pregadores, vai ter um ex-macumbeiro, um ex-canibal, um ex-traficante. Era tudo. E aí, nessa leva, teve um monte de gente que contou uns testemunhos tão feios, e depois a gente foi descobrindo que era tudo mentira. Teve uns que disse que que já foi um feiticeiro, um dos bruxos piores do Brasil, e que ele andou com não sei quem lá da Globo, e que ele fez bruxaria pro ator tal, o ator falando de tal, e não sei quem lá da Globo, isso um tempo atrás, né? E que ele fez, e que teve não sei quem importante que foi lá, depois descobriu que ele era tudo mentira. Aliás, ele se desviou, esse irmão, e há pouco tempo balearam ele e ele morreu. Gente, para que isso? Pessoas que querem homem,
Só que sempre Deus dá um jeito de tirar a toalha. Se não se arrepender e não voltar atrás, não fique enganando não, que o próprio Deus vai lá, olha, Deus odeia. E não é difícil você pegar gente, como eu falei para vocês. Tem técnica fácil você pegar pessoas mentirosas. Mas não dá para a gente falar aqui agora, tá? Então Deus odeia. Davi era um homem sincero, apesar das suas falhas, mas ele odiava as pessoas que enganavam. Em Salmo 101, verso 7, diz assim: o que usa de engano ou de fraude não habitará na minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Lembra bem que aqui não é Deus falando. Aqui é Davi falando para Deus. Salmo 101. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Não é Deus falando. É Davi falando para Deus. Que muita gente interpreta isso aqui, que Deus falando que estiver enganando na igreja, que ele joga para o mundo, faz desviar. É Davi dizendo que na casa dele, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É no mesmo salmo. É Davi como rei falando, não é Deus. Leia na sua casa depois. Salmo 101 é Davi prometendo a Deus ser fiel a ele. Não porei coisas más diante de meus olhos. Ou seja, Deus, eu não vou colocar nada que é mal diante de meus olhos. É Davi falando, tudo no Salmo 101. Tá bom? Então Davi odiava os fraudulentos. A Bíblia nos diz em Romanos que é para a gente amar o que é bom e odiar o que é mal. Porque aqui muitas pessoas são verdadeiras e daqui a pouco começam a mentir, vai andando tanto com mentiroso, e o mentiroso ele tem uma capacidade, a inteligência de agir com astúcia que você, se não tomar cuidado, daqui a pouco você começa a falar, é verdade, Deus sabe, quem nunca mentiu na vida? Aí no Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, se não for a memória, diz: não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Lembra daquele ditado? Não está na Bíblia, mas tem um ditado que fala assim: me diz com quem tu andas. Não é um versículo, mas ele tem base bíblica. Não se engane, as más conversações vão corromper você. Não, eu vou andar com ladrão, com ladrão, com ladrão, com ladrão, aí você nem salva ele. Não, um vai ter que conquistar o outro. Você está conseguindo alterar? Anda com pessoa que trai o marido hoje, trai o marido mesmo, trai. Primeiro que o seu nome vai pro saco de lixo, vai para a lata. Você andar com pessoas que é imoral, fica para cima e para baixo, as pessoas começam a dizer que você é farinha do mesmo saco. Pode prestar atenção que as pessoas vão interpretar. Os vizinhos, os colegas, as pessoas vão dizer, olha, ou você transforma aquela pessoa, ou ela vai te corromper. Você não consegue ser neutro no meio da sujeira. A Bíblia diz, as más conversações corrompem. Não é uma possibilidade, vai corromper. Alguém vai ter que interferir na vida de alguém. Você quer ver isso? Quem aqui tem mais de 10 anos de casado? Quem aqui tem mais de 10 anos? Eu tenho mais de 10 anos. Quem tem? Você não é a mesma pessoa que seria se não tivesse casado com sua esposa. Você não é a mesma pessoa que seria se não tivesse casado. Ele já moldou você, você nem percebeu. Você altera a característica de olhar, habituado se você tem comunhão com seu marido, com sua esposa, seu ritmo de andar, mais rápido ou mais lento, seus gostos em algumas alimentações se altera, seu tipo de sapato que você gostava tanto, a mulher consegue manipular você, camisa ou calça, muito coisa, o que você tem, marido, é a esposa que impregnou em você. Não, mulher também. Só que se você perguntar para a pessoa, o que, que eu faço mesmo por influência do meu marido, você não sabe contar. Porque isso foi te pegando aos poucos. Chega uma hora que você olha para um e para o outro, um é moreno, o outro é branco, mas eles começam a ter se parecer um com o outro. Gente, você não sabe como a convivência altera. Deixa eu dizer um negócio aqui para as mulheres. Não estou falando nada demais. Eu não sei se você sabe. Imagine um grupo de mulheres trabalhando num lugar fechado, secretaria, no escritório, não. Um local que trabalha muita gente junto ali. Uma mulherada junto. Cada mulher, quando chega lá, tem uma data mais ou menos do seu período menstrual. Numa cozinha, de um restaurante.
Com o passar do tempo, a gente não sabe como isso acontece. Com o passar do tempo, as mulheres começam a ter o ciclo menstrual quase todas na mesma data. Não sei se você sabia disso, mas acontece. Por quê? Tem a influência que altera. Então, esse negócio dizendo, eu ando, não, vai pegar uma coisa, vai pegar uma gíria do amigo, vai pegar um ritmo, vai pegar um corte de cabelo, vai pegar. Pelo aquilo que você vê. Por exemplo, você vai no cinema em algum lugar e de vez em quando passa uma propaganda pequenininha lá. Coca-Cola, pequenininho lá no quadro. Primeira coisa que você pensa, se você gosta de Coca-Cola, quando sai dali, é vontade de tomar Coca-Cola. Mas por quê? Não vi nem uma latinha. O comercial passou, foi pequeno e você pensa que não foi alcançado, mas foi. Tem um chamado de mensagem subliminar. Ou você acha que a cor da Coca-Cola é vermelha à toa? Aquilo é estudado. Produz sede e fome. A cor vermelha produz sede e fome. Tem alguns lugares que você vai assim num ambiente, chega assim, tem uma parede daquele escritório, de um lugar de espera, vermelho, a outra parede é roxa, a outra parede é amarela. Aí você pensa, não, olha eles aqui, fez assim para não ficar enjoativo. Aquilo é tudo estudado para te afetar, gente. E a gente pensa, sempre. Então, a convivência com as pessoas altera, principalmente quando é para o mal. Para o bem, as pessoas não conseguem influenciar, não. Mas se você quiser dúvida, pesquisa e saberás o que eu estou falando aqui. Quando mentimos, ferimos a nós mesmos. Em Efésios 4:25 diz assim: pelo que deixai a mentira. Você percebe que a mentira não é um negócio, você gosta de mentir, adora mentir, que nem algumas pessoas, eu adoro mentir. Meu Deus, eu quero que o senhor tire o desejo de mentir. Não é assim que acontece, na maioria dos casos. A Bíblia sempre fala, deixe, abandone, renuncie. A Bíblia diz, porque isso é próprio do ser humano. Aí o que a Bíblia diz? Quem quiser me seguir, cada dia pega a sua cruz, renuncia a si mesmo e pega a sua cruz a cada dia. Renunciar ao outro, uma coisa assim, é fácil. Coisa que não faz parte da sua vida. Agora, quando é renunciar a si mesmo, porque é a pessoa mentirosa, isso faz parte do seu ser. Faz parte da sua vida. Então ela mente, entra no ônibus, gastou com lanche o dinheiro da passagem. Hoje não tem muito isso, né? Que você não paga em dinheiro. Mas se fosse hoje, o que, é que as pessoas fariam? Ô motor, rapaz, eu tive que comprar um remédio muito caro da minha mãe, moço. Aí fala até com cabisbaixo. Deixa eu entrar por debaixo da catraca. Gastou dinheiro com lanche no final de semana, vai trabalhar segunda-feira e diz para o motorista, deixa eu passar debaixo da catraca, porque eu gastei comprando remédio para minha mãe. Então a pessoa mente até para economizar, ela mente também. Então é um vício que a pessoa tem. Então quando ela descobre o que ela tem que fazer, ela tem que renunciar a isso. Renunciar. De vez em quando a gente conversa com alguns maridos que eles confessam, pastor, a minha esposa mente demais. Meu esposo mente demais. Sem contar que a pessoa é muito mentirosa, tudo que ele fala é acrescentando, né? Ou diminuindo o extremo, ou aumentando ao extremo. Possivelmente quem faz isso, quem acrescenta tudo que faz, é exagerar tudo que faz, não são todos, mas possivelmente tem esse problema. Então o que acontece? Pelo que deixai a mentira, falar a verdade a cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. O que é membro? Essa composição, dedo, braço, perna, tudo de um corpo. Então o que acontece? Somos membros do outro, e você é um dedo que mente para o outro dedo. Você está prejudicando ele e prejudicando a si mesmo, porque faz parte do mesmo corpo. Então a gente prejudica a igreja, quem é uma pessoa mentirosa, prejudica a igreja. Por quê? Porque esse negócio de ser mentiroso, a pessoa não percebe o estrago que ela faz. E é uma coisa que, ao redor da igreja, se tiver um mentiroso, as pessoas conseguem descobrir. Descobre. Daqui a pouco fala assim, naquela igreja lá, você viu? A irmã que faz tal isso na igreja, mentirosa, que só por isso que não acredita em pastor nenhum. Será que ele não sabe o tanto que aquela mulher mentirosa, aquele homem ali que é porteiro, que tá lá no púlpito, aquilo aí é pregador de araque,
gente que só fiquei sabendo. Se eu que estou fora sei, imagine que tem na igreja. Aí o pastor está dando oportunidade para o mentiroso ficar dando lição de moral na igreja. E o que acontece? Ele prejudica a igreja. E dependendo da posição da pessoa, tem algumas pessoas que falam também, não visita aquela igreja. Uma igreja que o pastor deixa o mentiroso falar, provavelmente o pastor também é mentiroso. Ou pior. Então você percebe sempre na Bíblia que Deus, mentiroso é um negócio que deixa Deus meio nervoso assim, sabe? E tem gente que não percebe. Eu já consigo ver, irmão, você não foi muito verdadeiro. A esposa chega pra gente, coitado, e fala, pergunta que está bonita. Eu vou falar que tá feio, pastor. Vou arrumar problema. Ela vai querer outra roupa e vai encostar aquela, vai gastar meu cartão de crédito. Ela vai querer me bater de novo. Não, não. Tem que ser verdadeiro. Saiba como falar. Mas tem que ser verdadeiro. Porque um dia ela vai descobrir que os elogios que você fala é tudo mentiroso. E aí os elogios não vai funcionar, meu filho. No dia que a mulher, estou falando mulher porque homem, mulher não vai ficar elogiando muito o marido assim nesse sentido de aparência. Mas a mulher ela tem sede de receber elogio do marido. Se tiver alguma mulher aqui que é casada e não tem essa sede, é fora do normal. Porque no normal, as mulheres, e não é elogio, você dá elogio quando ela compra o vestido, e agora só elogio quando for outro vestido, não. A mulher veste daqui a 3 dias, o mesmo vestido, ela pergunta, ficou bonito, mas ele já disse 3 dias atrás, ela tem sede disso. Não precisa nem ela perguntar, o olhar da mulher já diz como é que eu estou. Se ela não perguntar para o marido, ela pega para os irmãos da igreja na porta da terminar o culto. Então, não mintais uns aos outros. Tem gente, pessoal, que quando elogia a gente, não tem valor nenhum o elogio da pessoa. Diga, esse rapaz elogia o cachorro, elogia o porco, elogia a lagartixa, o jacaré, elogia o sujo, o limpo. Elogio dele para mim não tem valor nenhum, porque elogia todo mundo. Vai estar todo bonito, bonito assim? Claro que não. Ser bonito hoje é raridade. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, ó, os mentirosos não entrarão no céu, não. Apocalipse 1:28, 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos. E a todos os mentirosos. Interessante. Não falou a todos outras coisas, mas chega na parte mentiroso e a todos os mentirosos. Deu ênfase. A sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, Apocalipse 21:15. Esse é um vício, irmão. A pessoa que é viciada, ela sente necessidade. Quando ela menos perceber, ela arruma alguma coisa, ela tem necessidade. E o pior é o seguinte, eu dizer para vocês uma coisa aqui muito séria. O mentiroso, ele não consegue ver o quanto ele é mentiroso e por isso ele é pego sem perceber. Tem umas mentiras do mentiroso que ele fica maquinando para falar. Mas só que no dia a dia ele vai soltando um monte que já são prontas na cabeça dele, que ele não está mais pensando para falar. E aí, quando você pega ele na mentira, é aí que ele mente bastante para encobrir uma outra mentira. Ele tem que defender da mentira. Você falou que é mentiroso, aí ele fica nervoso, cospe fogo. E aí ele tem que mentir para poder encobrir. 21:15. Deixa eu ver se estou certo. De Apocalipse. Não é 21:15, deve ser 22:15. Pode ler. Os que ama e comete. Tem gente que não é tão mentiroso, não. Mas quando alguém conta aquela mentira, ele aplaude. Olha, inteligência pura. Né? Olha, é errado o que você fez aí. É errado o que você fez. Só não deixa o pastor descobrir. Você está ajudando. É o que é o conivente. Sabe aquela pessoa? Olha, eu estou fingindo que não estou vendo.
Você faz parte. E o juízo é igual. Pastor, oh Deus, eu nunca menti. Mas você gostava de encobrir a mentira de alguém. Você merece o mesmo juízo. Assim como o galardão. A Bíblia diz que aquele que dá um copo d'água para um profeta, para alguém, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você não é profeta, mas deu água considerando o profeta como profeta. Assim é quem cobra mentira do mentiroso, sabendo que o camarada é mentiroso, ele vai receber a mesma punição. Não é de inventar mentira, mas em cobra a mentira dos outros. É o que consentem com a mentira do outro. É por isso que a pessoa fala assim, eu não sou mentiroso. Não é. Deus não considera. Você não consente com quem é mentiroso? Pois é, Deus entende como a mesma natureza. Principalmente quando dá para encobrir coisa do marido, encobrir coisa da mulher, encobrir coisa do filho, encobrir coisa da escola, do patrão, de alguma coisa, para defender alguém. Tem um irmão da nossa igreja, de uma região aqui, Sorocaba, que fez algumas coisas erradas e foi descoberta. E logo ele saiu da igreja, né? Não, nem precisou ficar disciplinado porque o negócio era muito feio. E daqui a pouco a esposa dele, que era a ofendida principal, eu fiquei sabendo que ela tinha sido disciplinada. E aí, quem não sabe da história, é injusto. A coitada traída. O marido dela que fez isso. Agora ela também é tirada dos cargos da igreja? Por quê? Baseada que ela era conivente, sabia do que o marido fazia e ele continuava sentado no púlpito. E isso diante da lei dos homens também é assim, e diante de Deus também é assim. Um dia eu vi um policial entrando numa periferia, abordando uma moça grávida, e ele foi mexendo, daqui a pouco descobriu um azulejinho bonitinho assim, cheio de droga por detrás. Aí ele consegue soltar o azulejo, depois encaixa o azulejo ali, e a polícia leva ela também presa. Por quê? A senhora sabia que seu esposo era traficante e ficava encobrindo o erro dele. A senhora vai puxando igualmente a ele. Vai ler a Bíblia e você vai perceber que quem encoberta o erro do outro, o chicote estrala de igual modo. Gente, a gente precisa abrir os olhos. Ah, mas se eu falar, mas se... Uma vez a pastora na igreja, e eu falei com os pais de uns moços lá, filhas e filho, a gente desconfiava que eles aprontavam com as namoradas, e eu falei, se eu descobrir, vocês que são pais, tá encobrindo a fornicação do filho de vocês, vai ser disciplinado o filho de vocês e vocês também. Vocês são obreiros, trabalham comigo na obra de Deus. Os filhos têm exercício na igreja, têm funções, e vocês ficam escondendo isso do pastor, mantendo seus filhos na posição. Eu tenho base bíblica para disciplinar os pais também. Gente, onde a gente às vezes encontra pessoas que são muito certas, mas elas erram bastante nessa parte de ser conivente. E com a mentira, tem gente. Quando você é verdadeiro, irmão, você sabe que vai ter consequência em você agir certo. Mas o incômodo de agir, de ver as coisas e não agir, é maior. E você vai acabar agindo. Porque a verdade faz isso. Você coloca até em risco, às vezes, a própria vida. Por exemplo, uma pessoa chega para a gente e fala assim, ó, você é crente? O que é que a Bíblia diria se você é? Se você disser que é crente, eu te mato. O que Jesus diria para você? Jesus falaria assim, olha, só nega de boca para fora. Fala que não é crente não, que aí você não morre. Depois eu sei que você está falando só de boca para fora. A Bíblia diz, aquele que quiser poupar sua vida, perdê-la. Certo? O que é isso? Você quer poupar sua vida, não quer morrer negando o meu nome, você vai perder a sua salvação. Por isso que tem um versículo aqui de Apocalipse que fala assim, os tímidos ficarão de fora. Que timidez é aqui? Não é timidez temperamental, do melancólico, pessoas
meio introvertida, que não gosta muito de falar em público. É isso. Aqui, o tímido aqui é aquele que nega a sua fé em público. É aquele que, se alguém perguntar, você é crente? A pessoa vai falar, não, eu só visito. Não, eu só vou com minha mãe, com meu pai, com meu marido, sendo que a pessoa no dia a dia está praticando a fé, pelo menos em tese. Isso é o tímido que nega Jesus como seu Salvador. Então, essas pessoas que chegam assim na escola, dá uma de 007. É o agente, né? Agente secreto, que está namorando com a moça, e 6 meses depois é que ela sabe que ele é da igreja. Tem isso por aí. Eu não sabia, agora que eu fiquei sabendo. A gente já estava para casar, é que ele falou para mim que ele é da igreja, Assembleia de Deus. Que é isso? Agente secreto, tímido. Se Jesus voltar, esse camarada, essa pessoa fica. Porque é uma vida mentirosa, ocultando do tempo todo. Então eu não posso estar tocando hino na frente dele ou dela. Eu não posso estar lendo a Bíblia, eu não posso falar. E aí, no dia que tiver um culto, que essa pessoa está indo para a igreja, tem que falar que vai viajar, tem que falar que vai em algum lugar, para não dizer que está indo para a igreja, porque não quer que a pessoa descubra. É uma pessoa mentirosa. Quem fazer isso? Ananias e Safira, os irmãos já conhecem a história, que os irmãos estavam vendendo os bens materiais e levando e dando aos discípulos, os apóstolos, para distribuir entre os pobres. E aí, Ananias e Safira, ele queria um pouco dessa fama de generosidade também, que as pessoas olhassem para ele e falassem que ele é uma pessoa boa, que ele também ama os pobres. Não tem nada a ver com dízimo e oferta, não tem nada a ver se ele tinha que fazer aquilo ou tinha que dar algum dinheiro, não. Ele queria era nome. Mas aí bastava ele dizer que estava dando o dinheiro total da herança. Mas ele estava dando só a metade. Não fala de dízimo e oferta ali. Fala da mentira dele para ter o nome de alguém que é generoso, a ponto de pegar o dinheiro integral e doar. Aí foi sentenciado à morte. Por que deixou Satanás colocar isso no seu coração, Ananias? Você não mentiu apenas para mim, mentiu para o Espírito Santo. E por causa disso você vai morrer. Morreu. Foi um sepultamento tão rápido. A mulher não estava na hora, tinha combinado os dois para falar a mesma conversa, conivente. Um teve que iniciar a conversa, o outro concordou. Você está vendo? Daqui a pouco chega Safira. Ô Safira, é verdade que vocês venderam por 100 mil a herança, mas tem sido por 200. É verdade. Tá vendo esses homens aí? Acabaram de enterrar o teu marido. Vai enterrar você também. Nem pediu para ela se converter. Ela já puf, foi enterrada perto do marido dela. O temor de Deus, lê Atos capítulo 5 na sua casa. O temor de Deus tomou conta daquele povo que se alastrou essa fama. Significa o quê? Tenho certeza que demorou um bom tempo para alguns irmãos chegar para Pedro e falar alguma mentirinha para ele. É claro que isso não é um padrão, porque Jesus fosse matar os crentes mentirosos. Jesus fosse matar os mentirosos daquela classe, né? O amado vai lá, quer ficar bombado. Aí ele tem que pagar o dinheiro da academia. Qual o dinheiro que ele foi pagar a academia? O dinheiro que deveria ser do dízimo. Aí chega na igreja, pastor, esse mês foi tão apertado, pastor, meu Deus, foi uma aprovação, pastor. Não consegui dar o dízimo. Era a hora do Pedro falar, morra! Né? Lembra de Paulo, que foi indignado com um camarada lá, perturbando? Filho do diabo fica cego. Ficou cego. Né? Ficou uns 3 dias sem enxergar. Ainda bem que não é padrão. Teve um que estava aprontando com a madrasta. Eu entrego o corpo, a carne dele para Satanás. Entregou lá. Né? Não é padrão, senão as pastorzaiadas, apesar que tem muitos pastores por aí que amaldiçoam os irmãos. Mas essa não é a nossa filosofia bíblica.
Eu sei que morreu um casal por causa da mentira. Gente, se fosse uma coisa assim, considerada tão simples, tenta analisar. Eles só chegaram e falaram que não foi por 200 mil, que foi com 100, só para ter fama. E morreu. Eles nem falaram aquela mentira que leva alguém a morrer. Não foi nem aquela mentira para roubar. Não foi nem aquela mentira para deixar alguém no prejuízo. Porque para Deus não tem mentirinha e mentirona. Só que nós temos as mentirinhas pequenas. Ó, irmão, nesse caso aqui, irmão, eu sei que é mentira, né? Mas Deus vai entender que se eu não mentir, eu não consigo um emprego. Você está dizendo que é uma mentirinha. Só que Deus não vê assim.